14 anos, 6 meses, 8 dias, 9 dias agora, é o tempo que o Vasco da Gama não conquista um título nacional. E faltam poucas horas para, quem sabe, esse suplício, esse sofrimento acabar. O Vasco é o clube do Brasil que agoniza, o grande clube do Brasil que agoniza tanto tempo sem um título de expressão ao lado do Internacional. E o Vasco quer acabar com isso, o Vasco quer acabar com essa agonia. A gente vê em São Januário, né? O Vasco vai existir enquanto houver um coração infantil. Os corações infantis não estão mais querendo ser vascaínos, né? Afinal de contas, é um coração que sofre muito. Mas esse sofrimento pode acabar hoje, às 20 horas, ou se tiver pênalti, né, um pouquinho mais, pode acabar hoje. E a gente vê uma... Isso é diferente por conta do jogo de quarta-feira, né? A gente vê uma energia muito positiva na torcida do Vasco, a gente vê uma expectativa no Brasil inteiro em torno desse título vascaíno e um certo desprezo agora pelo Corinthians, tendo em vista não só o resultado de empate na Neoquímica Arena, mas a apatia corintiana também influencia muito para que as pessoas que acompanham o futebol e estavam tão mais empolgadas com o Corinthians por conta do retrospecto, do histórico. O Vasco não consegue ganhar do Corinthians, o Vasco é freguês do Corinthians, nunca o Vasco venceu um jogo eliminatório do Corinthians, tal. Agora parece que tudo isso se dissolveu e eu percebo uma expectativa muito forte no título do Vasco. Mas será que essa contagem que eu fiz aqui, em algum momento, vai entrar em campo, na arquibancada? Porque cada jogo é um jogo. O Corinthians foi muito mal na quarta-feira. O Dorival Júnior provavelmente fará alterações, né? A entrada do Michael, deixando o Bidon como o homem criativo no meio-campo do Corinthians, deve ser a alternativa do Dorival para fazer o Corinthians ser menos previsível, né? Quem diria que o Rodrigo Garro, a reserva técnica do Corinthians na temporada passada, seria um jogador que deixaria o Corinthians mais moroso, previsível, menos ofensivo. O Corinthians foi muito mal no jogo de ida. Talvez, é claro, Garro entre no decorrer do jogo, é um cara que sabe bater na bola, é um cara que pode decidir num passe, a bola parada. Mas a grande verdade é que o Dorival se viu refém de fazer alterações, tá? E na Neoquímica Arena havia uma tensão muito grande no ar. E o resultado positivo não foi possível. O Vasco mereceu até um resultado melhor, digamos assim, né? Apesar de o jogo ter sido muito ruim, tecnicamente falando, para o Vasco é a possibilidade de, dentro, não vou dizer dentro de casa, né? Porque hoje o Maracanã não é a casa do Vasco, mas historicamente o Maracanã também é o terreno do Vasco. O Vasco já foi 3 vezes campeão brasileiro no Maracanã. 3 vezes campeão brasileiro no Maracanã. Então, só 89, que foi campeão no Morumbis, que antigamente era só Morumbi, não tinha esse negócio de Morumbis. Então não é segredo pro Vasco. Mas aí tem também a mística, né, da derrota pro Corinthians no Mundial, tal. Todo mundo vai se apegar àquilo que dá certo, né? O Corinthians se apega nesse histórico recente contra o Vasco, na história dos mata-matas contra o Vasco, em termos de decisão, né, o Corinthians tem boas lembranças, né, contra o Vasco, Campeonato Brasileiro, 2011, tem a Libertadores, em que o Corinthians eliminou o Vasco nas quartas de final, né, foi emblemático, tem o embrião da Copa do Mundo, né, que é o primeiro mundial organizado pela FIFA em 2000, aqui no Brasil, decisão no Maracanã. Mas bola por bola, a expectativa é que o Vasco jogue mais, se sinta mais motivado, mas também pode se sentir mais pressionado. Afinal de contas, 14 anos, 6 meses e 8 dias. Tem que falar pausadamente, né? A demora é muita, a espera maior ainda.
Eu tenho certeza que o torcedor vascaíno sequer dormiu de ontem para hoje, porque a tensão está no ar, a ansiedade está no ar, você tem que controlar a ansiedade. O torcedor do Corinthians menos, né? Menos. O Corinthians foi campeão brasileiro, né, em 2017, não tem tanto tempo assim, mas para um time do tamanho do Corinthians, vamos entrar em 2026, daqui a pouco fará 10 anos que o Corinthians não conquista um título de expressão. Tá? Foi campeão paulista esse ano, parabéns, mas não é um título de expressão para o tamanho do Corinthians. Né? É só para dizer, não passamos em branco nessa temporada. Corinthians vai a campo com força máxima, a única alteração deve ser a saída do Rodrigo Garro para a entrada do Maicon, que dá mais pegada, né, no meio campo, e vai confiar em dois jogadores que foram peças nulas no jogo de ida. Aliás, um deles vem sendo peça nula há um tempo, Yuri Alberto, né? Memphis Depay de um lado, Yuri Alberto do outro, ali tentando dar mais qualidade ao ofensivo do Corinthians. Isso não funcionou no jogo passado, né? O Corinthians tinha muitos jogadores pendurados, conseguiu fazer com que esses jogadores estivessem na final hoje. O Vasco também, sem qualquer desfalque, vai com força máxima, confiando muito na velocidade do Andrés Gomes, confiando muito no Ryan, que é o grande nome desse time do Vasco, ali na linha, né? E Léo Jardim. A torcida do Vasco, é claro, espera que esse confronto não vá para os pênaltis para ter o Léo Jardim como a estrela do título, já que o Léo Jardim foi, sem dúvida nenhuma, a estrela das duas classificações do Vasco nas quartas e nas semifinais. Agora o vascaíno espera que seja um jogador de linha, né, o grande destaque, que o Vasco consiga resolver no tempo normal, acabar com a seca de títulos que já dura quase 15 anos. E aí, qual é a sua expectativa? Você que não é torcedor nem do Vasco, nem do Corinthians, tô vendo uma comoção nacional muito mais direcionada para o Vasco da Gama, né? Talvez até pela maneira como o Vasco tenha chegado até aqui, aos trancos e barrancos, né? Enfrentando rivais mais fortes do que ele, tanto Botafogo quanto Fluminense eram favoritos, e o Vasco conseguiu nos pênaltis, no sufoco, no sofrimento, desbancar dois rivais estaduais, e agora vai ter que lidar com o fim de um tabu. Ou o Vasco quebra esse tabu, ou o Vasco vai ficar muito tempo ainda sem título, porque a grande verdade, eu vi um perfil vascaíno no X, ex-Twitter, né, o Daniel Couto colocou. Gente, o cenário é todo favorável. 70 mil vozes vascaínas no Maracanã, jogando no Rio de Janeiro, em casa, diante de sua torcida, contra um adversário que tecnicamente é fraco. É fraco. Corinthians e Vasco estão ali na 12ª, 13ª colocação de Campeonato Brasileiro. Então o vascaíno, esse perfil do Daniel Couto, falou: se não for agora, não vai ser nunca mais, porque quando é que o Vasco vai ter uma oportunidade como essa para ser campeão nacional? Vai ser difícil. Com o orçamento do Vasco, com o planejamento do Vasco, com a situação política do Vasco, não há perspectiva de conquista de título grande. E agora que a Copa do Brasil vai dar 2 vagas para a Libertadores, as equipes que antes desprezavam não vão mais desprezar a Copa do Brasil. Não vai ser terceiro plano, né? Então a chance é agora. A chance do Vasco é agora, porque é agora ou nunca. Eu estou com o Daniel Couto. Do lado do Corinthians, talvez o mesmo pensamento, né? O Vasco é um adversário igual ao Corinthians. Se o Vasco resistiu em São Paulo, o Corinthians pode resistir no Rio. O Corinthians tem jogadores muito mais decisivos, historicamente falando, do que o Vasco. A gente tem o Yuri Alberto, que é um jogador de final. O Memphis Depay, o maior artilheiro da seleção holandesa. Isso não é pouca coisa. Então são 2 jogadores ali acostumados, né, com decisões. Então o corintiano também, no fundo do coração, sabe que a chance é agora. Mesmo que seja no Maracanã, então, a chance é agora. Então vai ser um jogo muito igual. Eu já dei o meu palpite aqui. É 0-0, pênaltis, e aí Hugo Souza versus Léo Jardim. Vamos ver quem é o cara das penalidades. Eu fico por aqui e até a próxima no Dois Toques, a Casa do Futebol, pra gente falar do campeão da Copa do Brasil, o último campeão do país no ano de 2026.